Buscar a excelência é um caminho constante de aprendizado e de crescimento. Hoje nós vamos falar sobre esse tema no programa Sem Limites. Pode soltar a abertura. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM e também no nosso canal do YouTube, no semlimites.tv. Você está aí pelo YouTube, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também deixa o seu comentário, é muito importante para a gente. Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães, já está aqui do meu lado a nossa convidada, Pastora Luciana, tudo bem? Tudo bem, olá. Olá para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Olá para os nossos bispos aqui presentes. Joia. Também minha esposa querida, Bispa Camille. Oi, Lu, Cristiano. Oi para você que está aí. Hoje nós vamos falar um tema muito gostoso. Você vai se interessar bastante. É isso aí. Como ser excelente, né? Muita gente busca esse alvo, né? Esse objetivo. Não, eu quero ser excelente. Eu quero ser bem-sucedido em todas as áreas. E eu trouxe a pastora Luciana aqui porque ela é uma profissional bem-sucedida na área dela. Ela é mãe, tem uma filha maravilhosa, que é a Mari, é esposa, é pastora da igreja, né? Cuida de uma arena, que é um culto de jovens, com quase 300 jovens. E aí, Lu, como é que faz para conciliar tudo isso e fazer tudo bem feito? Primeiro é um grande desafio, né? Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer sempre vira um grande desafio. Mas a gente, para alcançar a excelência em tudo aquilo que a gente faz, a gente primeiro precisa entender aonde a gente quer chegar e identificar os papéis que a gente tem. Então, para eu fazer tudo isso, eu preciso entender e desenvolver esses papéis que eu tenho. Então, se eu estou com a minha filha, eu preciso entender o que é essencial com a minha filha. Se eu estou exercendo o meu ministério, eu preciso fazer o que é essencial para o meu ministério. Se eu estou na minha empresa, trabalhando como gestora, coordenadora, eu tenho que praticar ali o que é melhor para eu me desenvolver. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar dentro da gente e até nas áreas em que a gente atua são os nossos papéis e o que é essencial para cada área, Bispo. Isso é importante, né? Porque definir o que é essencial, eu não vou perder tempo com nada. Eu acho que muita gente não alcança a excelência porque perde tempo com muita coisa, né, Camille? Hoje, infelizmente, né, como a Malu falou, a gente tem que se policiar para fazer as coisas com excelência. A própria palavra de Deus diz, né, em tudo que tiver à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, assim, naquele momento, como a Malu falou, se eu estou com minha filha, eu preciso empregar toda a minha energia, tudo que eu tenho para estar ali naquele momento, né? Se eu estou no meu trabalho, sim. Mas, como você falou, hoje a gente, por causa de tudo que tem acontecido ao nosso redor, da correria do dia a dia, das nossas muitas tarefas, a gente acaba muitas vezes, começa a fazer alguma coisa, e você se lembra de algo que você não fez, aí você para de fazer o que você está fazendo para fazer aquela outra coisa. Só que aí, toda vez que você começa a fazer algo, você for parar para fazer uma coisa que você esqueceu, ou seja, nessas horas uma agenda ajuda, né, priorizar, né, o tempo, tudo. Às vezes a gente fica com a mente confusa, mas, como a Lu falou, se a gente se policiar e gerenciar, né, o nosso tempo, a nossa agenda, a gente consegue sim, né, cumprir o que foi combinado. Tem aquele meme da internet, né, que como é que você consegue fazer tanta coisa? É só não fazer nada bem feito, né? E acaba que tem muita gente que, para ter excelência, acaba focando só em uma área. Então, eu não vou casar, eu não vou ter filho, eu vou focar nisso aqui. Isso aqui é meu sonho, isso aqui é meu projeto. E também é uma forma de ser excelente, né? Mas a gente está querendo falar que não, eu vou ser excelente em tudo que eu fizer. No cuidado com a minha saúde, na minha família, no meu trabalho profissional, no meu chamado, no meu ministério. E isso é possível, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet. Vamos ver alguma coisa a respeito desse assunto, que é um assunto muito cotidiano de hoje, né?
Entenda, o bom profissional é o que faz o seu trabalho de forma adequada. O ótimo profissional é o que faz o seu trabalho de forma adequada e ainda dá um nível de atenção melhor para a pessoa. Mas quem que é o profissional excelente? É aquele que é capaz de formar pessoas que vão superá-lo. Esse é o excelente. E eu quero ser excelente na minha vida. E cara, para cada aluno meu que depois consegue passar e ir bem, eu bato palma. A gente tem um aluno, por exemplo, que eu até preciso fazer uma live com ele para o pessoal ficar estimulado. Cara, ele passou um concurso, ele tá indo para Harvard. Brasileiro, ele estudante de medicina e, cara, tá indo para Harvard para fazer. Olha aí, eu queria pegar um conceito aí dentro do que ele falou, né? Tem o bom, o ótimo e o excelente, né? Excelente é... Não, tá tudo bom. Legal. Não, tá tudo ótimo. Ótimo, né? Agora, o excelente é você ir além, né? Você fazer mais do que a maioria das pessoas fazem. E é interessante, porque quando a gente coloca a excelência como alvo, no mínimo, no bom e no ótimo, você vai chegar, né? Exatamente. O ruim de todo esse contexto é que muitas vezes as pessoas elas não alcançam nem o bom, nem o excelente, porque elas se limitaram, né, a entregar o que está na média. Muitos profissionais hoje não vivem a excelência, por exemplo, dentro daquilo que eles fazem, porque eles se contentaram em entregar o que está na média. Eu vou contar um leve contexto que aconteceu recentemente na empresa, onde eu tive um grande desafio de entregar ali um indicador, né, para aquele cliente que eu estou atendendo até hoje. E era um indicador que era muito difícil de virar. Nesse contexto, eu também tinha gestão de pessoas, eu tinha que gerir toda a questão do meu dia a dia. E eu falei, poxa, eu vou ter um baita desafio, mas como que eu vou lidar com tudo isso, né? Então, listei tudo aquilo que eu precisava mudar, que não estava dando certo. E fui, né, junto com a minha equipe, que eu tenho uma equipe ali de 8 supervisores aproximadamente. E sentei com eles e falei, agora a gente já listou, vamos para a prática, né? Vamos partir para a prática. Depois que a gente fez essa prática, a gente colocou um tempo determinado, que foi ali de pelo menos 6 meses. Falei, gente, a gente precisa entregar nesse semestre o melhor resultado, né? Principalmente melhor do que o último semestre. Resultado, o ano passado a gente entregou no primeiro semestre a virada de chave desse cliente. No segundo semestre a gente manteve ainda mais as entregas excelentes e esse ano o resultado ainda está melhor. Então, eu não me contentei em entregar somente aquilo que o meu chefe estava pedindo, aquilo que o meu gerente estava pedindo, mas eu fui atrás do excelente e do ótimo, porque você gastar tempo de ser mediano, você gastar tempo de você ser bom, é o mesmo tempo e o mesmo esforço que você vai gastar de ser excelente. Ô Lu, e você, né, como gestora, você enxerga assim, né, por exemplo, na sua equipe, não só na equipe, né, estou falando assim de maneira geral, a gente identifica isso, mas lá na sua equipe, lá, né, profissional, você enxerga aqueles funcionários que são os bons, os ótimos, os excelentes? Sim, né? Sim. E de acordo, né, com esse conceito que você, com essa análise que você faz, aquelas pessoas que só estão sendo boas, você dá um toque nelas, ou de repente você tem algum revés na empresa e alguma coisa tem que acontecer para, não sei, você mandado embora ou fazer um curso de capacitação. Isso acontece? Como é que é isso para você? É chato ter que chegar e falar com a pessoa, olha, você não está sendo bom, você não está sendo excelente, você está fazendo mais ou menos. Como é que é? Como é que você vê isso aí? Olha, graças a Deus eu tenho uma equipe que é muito boa. Eles têm ali cada um os seus talentos e os seus perfis, né, de gerir, de gestão, indicadores, perfil analítico, né? Mas eu faço uma gestão dentro da empresa na base da muita transparência. Então, tudo aquilo que eles precisam desenvolver, eu falo. Tem que falar, porque senão o funcionário, o colaborador, ele nunca vai saber o passo que ele precisa trilhar para chegar na excelência. Então, se a gente não for um gestor que abre os olhos naquilo que ele não está enxergando, a gente vai limitar a nossa equipe, inclusive de ser excelente, assim como você também Esse mesmo conceito profissional é o mesmo que você ia para fazer o ministerial? Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. É isso aí. Vamos chamar a primeira participação pela internet. Vamos ouvir uma das opiniões. Acho que a excelência é o que a gente está sempre buscando ser, seja no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso ministério, algo que a gente procura dentro de si e através da palavra de Deus a gente aprende a fazer tudo com excelência. Olha aí que legal a participação da Alana, que, né,
deu aqui a sua opinião para a gente. Tem aqui o conceito de excelência. Excelência é um estado de ser excepcional ou de qualidade superior que é alcançado através de dedicação, persistência e habilidade. Eu vi aí no seu exemplo, Lu, que você falou de prazo, você falou de ter uma equipe, ninguém consegue ser excelente sozinho, né? Você falou de planejamento, de um sonho, de um alvo, de uma meta, você colocou uma meta ali. Mas a pergunta que eu quero fazer é assim, todo mundo pode ser excelente? Todo mundo tem o potencial de ser excelente? Todo mundo tem o potencial de ser excelente naquele papel que ele propôs ter. Então, por exemplo, se eu quero chegar numa empresa e eu quero ser só supervisor, eu vou ser excelente naquele papel que eu me propus. Se eu quero ser uma coordenadora, é um outro papel que eu vou exercer. Agora, eu quero ser uma gerente, então eu vou buscar a excelência para ser uma gerente. Então, cada pessoa ela tem o papel de ser excelente naquilo que ela se propôs a fazer e no alvo que ela quer chegar. Então, eu acredito sim, a excelência ela está disponível para todo mundo. Basta a gente ter todas essas características para alcançar e persistir, né, até que ela venha. Porque acaba até caindo naquilo que a gente falou no começo, né? Eu quero ser tão excelente no meu trabalho, eu foco tudo no meu trabalho, aí eu perco meu casamento, eu perco meus filhos, eu perco meus amigos, né? Aí também eu não considero isso excelência. A gente já viu vários casos verídicos disso. A pessoa focou tanto naquilo que ela queria ser excelente, que ela acabou perdendo a vida dela, né? As coisas mais importantes. Mas ela podia ter pego esse mesmo potencial dela de ser excelente no profissional e focar, né, no pessoal, focar nos relacionamentos, né? E ela não conseguiu, infelizmente, ela colocou toda a força dela, toda aquela energia naquilo, né? E onde que entra a palavra de Deus para te ajudar, a fé, para te ajudar nesse ponto? Em tudo, né? Eu costumo dizer, inclusive no trabalho, no papel de mãe, no ministério, que tudo antes de fazer qualquer tipo de atividade, a gente precisa buscar a palavra de Deus para nos instruir, né? Porque a excelência também está em você exercer a sua fé acima de todas as coisas. Então, para eu ser excelente e alcançar aquilo que eu quero, obviamente, teve um ponto de fé, mas também vai ter um ponto de persistência, né? Tem um versículo lá em Josué 1:8 que fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso guia, né? Ela tem resposta para todas as questões e áreas da nossa vida. E até para essa área, né? Tanto profissional como ministerial, espiritual, enfim. Tudo que a gente precisa está escrito na Bíblia e quando a gente, né, coloca a nossa fé em ação, como você disse, de acordo com os princípios, os valores que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos prosperar e vamos ser bem-sucedidos. É o Salmo 1 também, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dar o seu fruto, e tudo que ele fizer, ele será bem-sucedido, né? Em tudo. Então, quando você põe a palavra de Deus em prática, em todas as áreas da sua vida, você é bem-sucedido. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar aí pra gente, por favor. Você pode ser ótima. Você pode ser ótimo. Você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. E o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. A vida é tua, estrague-a como quiser, mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna, atenção, Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga, valeu, Cortella, você procurou, não foi fácil, você procurou fazer o teu possível melhor. A gente pode falar que o grande inimigo da excelência é a mediocridade? Muito. Com certeza. Porque, assim, eu vejo que a maioria das pessoas, elas não trabalham pela excelência.
Porque ser excelente dá trabalho, né? Ser excelente exige muito de você. Isso que eu vou dar Mas muito é aquilo que eu trabalho. sempre falo. Dá trabalho, exige muito, mas compensa. Quando você vê o resultado, quando você vê os frutos, você fala, não, valeu a pena. A mediocridade é assim, não, agora eu não vou ter muito esforço agora. Mas na hora que você tem um resultado também, você não tem aquele resultado extraordinário, você não tem aquela conquista extraordinária, né? Então, ser excelente é um preço que vale muito a pena a ser pago. Mas a maioria das pessoas preferem ficar na linha da mediocridade, né? O efeito manada. Eu quero estar na média, eu quero fazer o que todo mundo faz, né? Exatamente. Quando a gente vê muitas vezes pessoas que tiveram grandes sucessos em todas as áreas da vida, ou que são referência em alguma área específica, a gente sempre avalia que aquela pessoa tem um dom, né? Aquela pessoa, ela nasceu com uma habilidade diferenciada. Ela foi agraciada por Deus, ela né, é de uma forma privilegiada. especial. Ou então nasceu em berço de ouro, né? Exatamente. A família já teve uma condição financeira, então pode ajudar. A gente ouve muito isso. Exatamente, mas por trás de todo grande sucesso sempre há um grande sacrifício ou uma grande renúncia. Então, a gente não vê, de repente, as horas que a gente bate, né, o crachá no trabalho, mas fica um pouquinho depois. Uma hora que talvez você perderia no trânsito, mas você vai estar trabalhando para depois, né, não pegar trânsito no trabalho. Né? No meu caso, que eu trabalho de home office, né, muitas vezes as pessoas não querem ser excelentes, acordando antecipadamente. Quantas pessoas eu ouço, né, falando assim no home office, eu acordei e fui para a reunião. Né? Mas eu gosto. Nem se preparou, não né? Não se prepara, enfim, não faz nada, né? Mas eu gosto, porque eu gosto de exercer rotinas. Então, eu acordo, eu tomo meu café, eu preparo a lancheira da Mari, da minha filha, preparo a roupinha dela ali já separada para a hora que ela acordar, ela já fazer toda aquela rotina que ela tem que fazer e eu começar a trabalhar tranquila. Mas, muitas vezes, não é assim que acontece. Então, por trás de todo grande sucesso, sempre vai ter ali uma organização, vai ter, né, alguma coisa que vai fazer esforço, né? Uma alguma coisa que vai dedicação. fazer aquela pessoa chegar no alvo que ela quer chegar. Se alguém me perguntasse assim, bispo, se pudesse dar uma chave para ser excelente, eu diria, crie uma rotina que vai te levar para a excelência. Então, se eu criei aquela rotina, por exemplo, eu tenho uma rotina do horário que eu acordo, o que eu faço naquele dia? Eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou para academia, aí eu vou para o trabalho, aí o sábado é o dia da família, é o dia que eu vou estar com meus filhos, né? A rotina das reuniões na igreja. Então, esse programa, ele só está acontecendo porque nós criamos uma rotina de gravar toda semana, de fazer. Então, assim, quando você cria uma rotina, você marca aquele compromisso e você é fiel para cumprir. Agora, tem gente que eu olho a rotina dele e falo, essa pessoa nunca vai chegar na excelência. Tem gente que cria rotina no papel e não consegue cumprir a rotina porque também colocou coisa demais, né? E aí acaba atropelando o que é essencial. Tem que ir aos poucos, né? Você vai construindo. Acaba né? atropelando o que é essencial e não consegue dar conta daquilo que ela se propôs a fazer. Então, a rotina e a disciplina, ela é a chave fundamental aí para alcançar a excelência. Legal, legal. Camille, você tem um livro aí para apresentar para a gente? É mais um livro do bispo Robson Rodovalho. Esse livro ele escreveu, né, quando a gente teve nosso congresso que falava sobre o ano da excelência. E aqui o bispo Rodovalho colocou, né, sobre várias chaves e pérolas de sabedoria, sobre como nós podemos ser excelentes, como a gente pode, né, como você falar, nos organizar, né, saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, desde que a gente, né, se programe, que a gente coloque diante do Senhor e que o Senhor, né, vem abençoar a nossa vida quando a gente se dispõe ao chamado de Deus. Então aqui, né, o Ano da Excelência é um livro que vai te ensinar a descobrir tudo isso que você precisa. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br, sbeshop.com.br. E você que quer nos patrocinar, quer estar com a gente nesse projeto, manda um direct lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar mais uma participação, mais uma opinião da internet. Excelência é quando você está disposto, né, o quanto você está disposto a entregar e fazer as coisas bem feitas, com qualidade, sendo pequenas coisas, né, o básico, e como coisas grandes, o quanto você entrega isso. O que é ser excelente para mim? Tem um versículo que eu carrego comigo, que é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer,
fazer conforme a tua força, né? Então, para mim, ser excelente é eu depositar a minha força em tudo que eu fizer. Não fazer nada de qualquer jeito, não fazer nada pela metade. Tudo que a gente inicia, a gente conclui. Tudo que a gente começa, a gente conclui. Então, é muito importante que a gente não faça as coisas de qualquer jeito, que a gente não faça as coisas pela metade, que a gente não faça as coisas só por fazer, mas a gente faça as coisas com o melhor que a gente pode. Tem dias que nós não vamos estar bem, tem dias que nós não vamos querer fazer, mas é importante a gente se manter constante, é importante a gente colocar ali a nossa força para fazer tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer. É isso. Olha aí, que legal. Quero agradecer o Davi e o pastor Vinícius, né, que fizeram aí a participação. Luciana, como é que a gente faz para manter essa motivação de ser excelente? Porque a vida traz muito obstáculo, né? A vida traz algumas situações difíceis e você manter aquele foco ali, porque outro ponto importante é esse: todo mundo que é excelente não é do dia para a noite, não é uma coisa rápida, é uma conquista constante, né? Você tem que estar ali sempre focado, né? Exatamente. Uma das coisas que eu pratico muito é não encher também a minha agenda de um monte de coisas que eu preciso fazer. Então, a primeira coisa para você conseguir ser excelente é colocar pequenas coisas, pequenos desafios ao longo do seu dia. E aí Seria você... pequenas metas? Exatamente, pequenas metas. Muitas vezes a gente quer colocar 50 metas para um dia Metas só. inalcançáveis, né? Exatamente. Não vai dar. Que não vai dar, vai te trazer. E aí vem a parte emocional, né? Porque para você ser excelente, muitas vezes você vai precisar ter um emocional, né, muito disposto a se manter equilibrado. Por quê? Porque quando você não consegue alcançar, né, a quantidade de atividades que você gostaria de ter feito, vem ali a parte da cobrança, Da a frustração, a né? frustração. E aí você né? fica chateado, até com raiva. Você já viveu alguma Exatamente. situação assim de alguém não querer estar perto de você? Não, a Luciana é muito focada, ela é muito decidida, ela Olha, quer sempre... ela é muito chata com esse assunto, com esse negócio, com esse jeito. Eu não queria usar essa palavra Mas chata, não, mas... eu fui na lata, porque muitas vezes é assim que a pessoa pensa. Eu já fui funcionária e já fui chefe. A Então, Bissa eu falei assim, Camille é gente, mais direta do que eu, né? Eu vou ali no Tatiana, é isso aí. Mas é isso mesmo que eu quis dizer. Você já sentiu que faltou empatia, às vezes, da sua parte, por querer ser tão excelente, por querer tão fazer o melhor, e as pessoas meio que te rejeitaram por causa disso? Muito. Em todas as áreas da vida. tá querendo aparecer pro chefe. Não, além de você querer se aparecer, as pessoas falam, eu não quero ir para a liderança daquela gestora que está ali, não, porque ela é braço de ferro, né? Não quero ir. Então, muitas vezes eu deixei de ter próximo de mim, tanto amigos quanto pessoas dentro da igreja, pessoas dentro do trabalho, por ser conhecida como a E chata. tudo que o medíocre quer é achar outro medíocre para ele ficar Exatamente, perto e um exatamente. alimentar a mediocridade do outro, né? E por muitas vezes eu pensei que o problema estava comigo. Mas você, em algum momento da sua carreira, vamos falar assim, profissional primeiro, que a gente está falando mais aqui. Em algum momento da sua carreira, você se achou que realmente você estava sendo exagerada ou até chata, muito firme? Perfeccionista, né? Perfeccionista. Você se julgou dessa forma? Sim. Como é que você ficou? Você falou, nossa, eu preciso mudar, preciso melhorar, estou sendo muito? Ou você pensou, não, mas se eu não for assim, eles não vão cumprir, vão ficar no moreleza, aquela coisa, ficar no relaxo. E aí? Muito. O que eu queria? Que as pessoas comprassem a minha missão, o meu propósito, seja no trabalho, em qualquer lugar que eu fosse. Eu queria que elas entendessem a gravidade daquilo. Então, eu comecei muito nova, então tem quase 11 anos que eu estou na liderança, estou fazendo esse papel de gestão de pessoas fora da igreja. A igreja ajudou muito a lidar com pessoas, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia dosar isso no começo. Então, se fosse olhar lá atrás, ia falar que a minha liderança era uma liderança um pouco mais dura, um pouco mais incisiva. É lógico que com a experiência e com o passar do tempo, a gente consegue entender que nem tudo que aquilo que a gente pratica para um serve para o outro. E a gente começa a entender que a nossa liderança, ela tem que ter um perfil, que é o perfil de você ser excelente e não desistir, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber como falar com cada pessoa, porque nem todo mundo é igual. Então, aí eu comecei, ao invés de retrair, né, deixar a pessoa mais longe de mim, trazer mais para perto, porque eu consegui entender que o que a fulana fazia não servia para o outro. Né? Cada um tinha as suas entregas e as suas intensidades, mas nem sempre os dois iriam agir da mesma maneira. Porque acaba que, às vezes, o caminho da excelência torna-se um caminho solitário, né? Muito.
Porque é difícil achar pessoas que querem estar ali naquele lugar com você, né? Até Querem no pagar casamento. um preço, né? Quando o casal tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, é muito bom. Às vezes a mulher quer crescer, o marido não quer, ou vice-versa, e acaba criando ali um conflito, né? Muito, muito. Então, depois de entender tudo isso, a gente consegue andar junto com pessoas. Mas mesmo assim, nem todo mundo vai entender a intensidade do seu propósito. Então, muitas vezes, você vai ter que olhar para dentro de si e falar, bom, o propósito é meu. Então, eu vou ter que persistir. E aí, não é tristeza, não é angustiante, não é nada. É simplesmente o propósito, é aquilo que você quer seguir, quer conquistar. Então, para você conseguir ter a sua excelência, nem sempre você vai ter pessoas do seu lado, mas se tiver vai ser muito bom. Mas a primeira coisa que você precisa entender, o propósito é seu, a missão é sua, aonde você quer chegar é uma situação que vai só com você e mais ninguém. Então, grave isso aí para você. Então, aí vem uma pergunta também, né? Como que eu posso ajudar as pessoas que estão perto de mim a buscar a excelência? Como que eu posso inspirar as pessoas? Porque se eu for essa pessoa rígida, dura, ríspida, que não aproveita a vida, né? É só aquilo ali, é o que você falou, eu vou repelir as pessoas, eu vou estar distanciando as pessoas. Como que a gente pode fazer para gerar nas pessoas esse desejo de serem excelentes? É o exemplo, acho que inspira mais? O exemplo, ele inspira, mas a paixão pela sua missão, independente de que área você esteja, ela vai ser ainda maior. A paixão, né? A paixão, não tem como. Não adianta eu querer ensinar pessoas se eu não tenho paixão para aquilo. Então, sempre que eu vou ter que mostrar alguma coisa, eu vou mostrar na minha pura e verdadeira paixão, colocar para fora. Né? Esses dias eu tive que realizar 2 desligamentos, né, na empresa, e para mim desligamento sempre foi uma coisa muito fácil, né? E faz parte, né? Tá no escopo de trabalho, né, de um gestor. E eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha sentido. E normalmente quem quer alcançar a excelência quer mostrar que que tá tudo bem, durão ali, que é o durão, que você não vai sentir nada. E eu quis mostrar o contrário. Tanto para quem estava desligando, tanto para quem estava ficando. E estava tudo bem, porque as pessoas elas vão olhar para você não pela quantidade de vezes em que você sentiu, mas pela quantidade de vezes em que você conseguiu vencer aquilo que estava sentindo. Eu estou me recordando aqui, você falando dessa questão, que eu lembrei de Jesus. Jesus tinha os seus 12 discípulos. Todos eram, ensinados pela mesma pessoa. Todos tinham o mesmo potencial. Todos tinham o mesmo potencial. Cada um tinha um temperamento, né? A gente sabia que tinha uns que eram mais exaltados, outros eram mais mansos. E tinha o Judas, né, gente? Que tinha o mesmo ensinamento que todos, mas foi o único que foi lá e fez a burrada, né? Fez o trem errado. E aí eu falei, gente, então, sim, Judas não era um apaixonado, como os outros eram. Será que a gente pode falar dessa forma? Claro, é isso Sim, mesmo. né? Com certeza. Sempre vai ter, né? Não depende do meio, depende muito da pessoa, se ela está disposta ou não, né? Gente, estamos chegando ao final, passa super rápido. Quero agradecer, pastor Luciano, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu Instagram para quem quiser seguir. Para quem quiser seguir, é Lu Bazarin. Segue lá no Instagram. Vou estar compartilhando um pouquinho aí da minha rotina, do meu home office, das minhas aventuras com a minha filha, com o meu marido e também com o meu ministério. Obrigado, viu, pela presença. Obrigada, Bispo Camilo, obrigada, quer deixar Bispo. também o seu? Meu Instagram? Isso. BPA Camille, com 2 L's e E no final. Segue lá. É isso aí, segue a gente também lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para todo mundo, deixa o seu like e também o seu comentário, é muito importante. E você que quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entra lá no nosso site, saranosaterra.com.br, saranosaterra.com.br. Vai lá, tem uma abinha escrita igrejas, você clica em igrejas, vai abrir a busca, você encontra o endereço mais perto, o horário do culto e o contato da igreja para você poder frequentar. Nós estamos na Rua Augusta, número 2027, perto da Paulista, nos Jardins, domingo às 10 da manhã e às 6 da noite. Você é meu convidado, você é minha convidada, tá bom?
Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Forte abraço. Que Deus te abençoe.